Olá, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta e hoje eu começo o primeiro vídeo dessa série de filmes, documentários, séries e terapia. O primeiro documentário vai ser o Some Kind of Monster, do Metallica. Então, é possível que tenha spoilers, sim. O meu compromisso aqui não é falar sobre uma crítica de como foi feito, se é bom, se é ruim, enfim, uma análise técnica sobre filme ou sobre a banda. Não é sobre isso, é sobre o meu olhar como psicoterapeuta, quais foram as coisas que me chamaram a atenção nesse documentário. Então, como todo vídeo meu, eu vou ficar com uma colinha aqui que de vez em quando eu vou consultar. Bem, as coisas que me chamaram nesse documentário foi um documentário gravado entre 2001 e 2003 e ele foi lançado em 2004. E eu estou destacando isso porque sim, para mim isso faz muito... Isso fez a diferença para mim nesse documentário porque ele traz algo que naquele momento isso não estava em discussão de massa, que eram as masculinidades tóxicas. Isso não é falado diretamente ali no documentário, mas é um olhar que eu tenho porque eu estudo isso, eu já debrucei bastante para estudar sobre a psicologia masculina, então esse é um tema que eu tenho alguma experiência, algum conhecimento. Então, o que me chamou a atenção ali no documentário? Primeiro que eles tiveram ali o grande clichê, né? Tiveram uma oportunidade por causa de uma grande crise. Como é que esse documentário ele inicia? Ele inicia contando que a banda estava há aproximadamente 5 anos sem gravar um álbum, sem fazer turnê. Eles estavam há 9 meses sem se encontrar, sem trabalhar juntos. E um integrante, que eu acho que estava há 14 anos com eles, o baixista, que eu esqueci o nome, ele foi demitido, meio que pediu para sair. Enfim, eu vou contar um pouco mais sobre isso aqui. Então isso estava uma super crise, e aí, pelo que eu entendi, os empresários da banda, eles resolveram contratar um psicoterapeuta para lidar com essas crises que eles estavam passando ali. E o que eu acho que foi bastante assertivo do que é mostrado no documentário quando eles contratam esse psicoterapeuta. Primeiro, contratar um psicoterapeuta para lidar com essas questões que eles estavam vivendo, uma crise e uma chance muito grande, inclusive, da banda terminar. Isso foi bastante falado no documentário. E o fato de ser um psicoterapeuta homem. Preciso dizer que este documentário, eu acho que as únicas mulheres que apareceram foram as esposas de 2 integrantes da banda e só. Acho isso, pelo menos é o que eu me lembro. Toda a galera ali envolvida, a banda, o produtor musical, os cineastas, todos homens. E aí, por que eu acho que foi uma grande assertividade contratarem um psicoterapeuta? Bem, então aqui eu preciso abrir a janela para falar muito rapidamente sobre as masculinidades tóxicas. Se esse tema para você é tipo, oi, o que você está falando? Eu sugiro que você assista O Silêncio dos Homens, que é um documentário brasileiro, e também o documentário norte-americano, que é A Máscara que Existe em Você, The Mask You Live In. Já está disponível aqui no YouTube os 2 documentários, tá? Então isso pode te ajudar a dar uma localizada. Para quem esse tema já é conhecido, então assim, só para vocês terem uma noção, o The Mask You Live In foi lançado em 2015. Esse documentário foi gravado em 2001. Qual é a minha suspeita? Eu fiz uma busca para ver documentários com esse tema
tema das masculinidades tóxicas, onde estavam falando diretamente com os homens. E eu não encontrei. O que eu encontrei foi o Damask e o Levine. Isso não significa que não existiu, só significa que eu não encontrei. Então me parece que a banda, ou quem teve essa ideia de contratar um psicoterapeuta para lidar com a banda, era alguém ali com uma visão que naquele momento ela estava fora do tempo. Porque se você pesquisar, por exemplo, um grupo muito famoso, com discussão, muito famoso, não sei se é muito famoso, enfim, porque com essa história de eu estudar as masculinidades tóxicas, eu conheci grupos fora do Brasil também. Então, os grupos de homens para discussão de masculinidades tóxicas e de construção de masculinidades saudáveis, funcionais, eu pesquisei grupos fora. Então, por exemplo, um grupo dos Estados Unidos com 40 anos é o Mankind Project. Então, pelas minhas pesquisas, eles começaram em 1983. Por que eu estou falando disso? Porque sim, tinha profissionais escrevendo e lançando livros, esse grupo estava começando, mas pensando na população média dos Estados Unidos, não me parece, apesar de eu não viver lá, enfim, não acompanhar a história dos Estados Unidos, me parece que esse tema não estava popular. Nem em 83, quando esse grupo nasceu, e existe até hoje, e muito menos em 2001. Tá? E aí eu faço esse recorte. Me parece que esse tema começa a ter uma popularidade com o lançamento desse documentário, Damask e o Levine, que inclusive é da mesma diretora do Misrepresentation, que são 2 documentários muito emblemáticos para se falar de como o machismo, as masculinidades tóxicas afetam nós mulheres, e o Damask e o Levine com um retrato com os homens, especificamente, tá? Então, isso tudo para quê? Para falar que o Metallica estava com uma ajuda de uma psicoterapia em 2001. Então, sim, me parece que tem uma coisa aí que é meio, entre aspas, pioneira. E por que contratar um psicoterapeuta homem mais velho? Esses caras na banda, naquele momento, eles tinham em torno de 39 e 40 anos. São 3 integrantes, sendo que o produtor musical estava fazendo a vez do baixista, já que ele tinha saído, demitido, enfim. Então essa era a idade média. Eu não sei a idade do produtor musical, mas dos integrantes sim, 39, 40 anos, e esse psicoterapeuta era um pouco mais velho que eles. E por que isso faz diferença? Bem, para quem estuda ou teve algum contato sobre as masculinidades tóxicas, uma das coisas que os homens não têm é uma coisa chamada espelhamento. E o que em geral sustenta as masculinidades tóxicas? O transgeracional, ou seja, uma criança, menino, é educado para suprimir os seus sentimentos, homem não chora, homem não fica correndo pro colo da mamãe, tem que se defender, apanhou, tem que bater, e se não fizer isso, chega em casa e apanha. Bem, esse menino cresce, ele vai se tornar pai, e em geral o que ele vai fazer é a mesma coisa do que ele recebeu. Então, por isso que eu chamo de transgeracional, isso vai passando entre as gerações, certo? E aí, esse menino que não pode chorar, não pode apanhar, não pode pedir colo, a referência que ele tem de pai é esse pai que também está recebendo a mesma coisa que ele não tem espelhamento. Muito cedo ele aprende que estar com outros homens significa competição, então ele não pode confiar.
E aí, cadê o espelhamento? O que é o espelhamento? É quando eu, num grupo de pessoas que eu me identifico, então se eu me identifico como mulher, convivo com as minhas amigas ali de adolescência, com idades parecidas, com momento parecido de vida, e falo, eu estou sentindo isso, eu estou confusa sobre isso ou sobre aquilo, e aí uma outra fala, eu também. Ah, eu também. Aí eu falo, ah, então não sou só eu? Tem mais gente com essa mesma, tem mais mulheres sentindo isso? O que em geral acontece com os homens dentro dessa história de masculinidades tóxicas? Eles não falam, porque quando eles estão em grupo, primeiro que eles não têm o letramento emocional, que é, se eu tive que suprimir os meus sentimentos muito cedo, eu não desenvolvo vocabulário. Eu não sei identificar o que eu estou sentindo, eu não sei falar sobre o que eu estou sentindo. Então eu não falo. Se quando eu estou com outros homens, eu tenho que, pelo contrário, dizer, olha como eu sou incrível, olha como eu sei fazer isso, e eu minto para dizer que eu sou o homem que disseram que eu tenho que ser, cadê o espelhamento? Cadê algum homem falando, eu estou confuso sobre isso, eu não sei o que fazer sobre isso, eu estou com medo disso, e o outro falando, eu também. E aí, vamos conversar sobre isso? Tem um vídeo da Jojo que ela fala sobre isso, né? Vocês precisam sentar em roda e conversar, gente. Então, não existe espelhamento num caso como esse, certo? E aí, o que em geral acontece? Não existe, inclusive, o primeiro espelhamento, né? Que seria do pai com o menino. Então, quando o menino sente alguma coisa e o pai diz, eu também passei por isso, meu filho, isso acontece, então vamos conversar sobre isso, vamos ver como é que a gente lida com essa situação. E se o pai vira para ele e fala, para com isso não é coisa de homem, vira homem. Ele não tem um espelhamento ali, ele não faz isso com os colegas, então o problema está com quem? Com ele. É só ele que sente isso, é só ele que está com esse problema e é ele que tem que resolver, certo? E aí, quando esse psicoterapeuta chega no Metallica, nessa banda, em 2001, um cara mais velho que senta em grupo com essa galera e fala, vamos conversar. Tem uma cena muito bonita que eu acho que ele fala assim, cada um vai falando dos medos que está sentindo, ele fala, agora é isso, quando a gente identifica o medo, a gente vai para cima dele. Imagina se esses homens não tiveram isso com os pais deles, ter isso pela primeira vez, e inclusive ouvir isso dos integrantes, eles estão vivendo essa experiência de espelhamento. Então, eles estão tendo a oportunidade de ter uma figura paterna ali, que é um homem mais velho, que diz, tudo bem a gente falar sobre sentimentos. Então, eles estão tendo uma coisa que talvez eles nunca tiveram. Eu não tenho como afirmar isso porque não sei a história de cada um, ok? Mas é o que me pareceu e é muito comum isso na história de muitos homens, inclusive agora em 2024, tá bem? Então, agora eu vou falar de uma outra coisa que é, bem, quando esse psicoterapeuta chega, tem uma coisa que está rolando nesse momento. Outra coisa importante dizer, esse documentário, a intenção dele, que é dita ali nas gravações, não era um documentário sobre, vamos trazer um psicoterapeuta, vamos fazer um trabalho em grupo, vamos filmar. Não era sobre isso. Era sobre, gente, vamos fazer uma gravação dos bastidores de como que o Metallica faz a criação das músicas, e como é que escolhe as músicas, e a gente vai mostrar os bastidores do nosso momento criativo. Bem, essa era a ideia. E aí, o que eles fazem? Eles alugam um lugar, numa sala, num presídio, se eu não me engano, um presídio desativado, se eu não estou enganada. E eles, inclusive, têm a ideia de não mudar nada neste cenário, porque eles queriam que parecesse uma banda de garagem, uma coisa bem roots.
E aí qual que era o plano? O plano é, vamos para esse lugar roots, parecer uma banda de garagem, vamos compor as músicas juntos, vamos tocar juntos, vamos fazer tudo juntos. Segura essa informação. Lembra que eu trouxe no início? 5 anos sem gravar álbum, 5 anos sem turnê, 9 meses sem se encontrar para trabalhar juntos. E aí, esse encontro com tanta coisa desconhecida, lugar desconhecido dentro de cada um, que era vamos criar tudo juntos, neste lugar aqui, geograficamente desconhecido, aquele estúdio, aquela situação. Então, eu desconfio que isso foram vários gatilhos para eles e eles vão narrando isso no documentário, né? Porque, e claro, ali no início do documentário, qual é a sensação? Que piorou, porque eles começam a brigar absurdamente. E o cara já tá ali, o psicoterapeuta já tá fazendo a terapia em grupo. Não foi falado ali a rotina, mas me deu uma sensação que era algumas vezes na semana, se não todos os dias, assim, não ficou claro para mim isso. Mas eles ficavam ali em grupo e iam conversando de como estavam se sentindo, o que aconteceu, tal. E o que acontece ali nesse início? O vocalista, o James, ele fala do desconforto dele de compor na frente de todo mundo. E pelo que eles contaram no documentário, isso nunca tinha acontecido antes. Cada um fazia o seu trabalho e tinha meio que uma regra implícita ali que era ninguém se mete no trabalho do outro. E de repente alguém tem essa ideia genial, vamos fazer tudo juntos, oh meu Deus, com um relacionamento todo lascado, como é que ia fazer isso? Só podia dar ruim, é praticamente impossível que aquilo ali desse certo no sentido de que ia ser uma harmonia, ia ser maravilhoso, estamos aqui criando juntos, né? E aí o James traz isso, assim, do desconforto de fazer isso na frente de todo mundo, como tinha momentos que ele não se sentia criativo, como era esquisito ficar juntando cada um, trazendo partes da letra e ele ter que juntar em uma letra só e transformar isso numa música, né? Então, eu fico imaginando que eles tiveram muitos gatilhos e, claro, ali num primeiro momento, essa sensação que piorou. E aí eu destaco isso para a minha experiência de consultório. O que em geral acontece quando uma pessoa começa a fazer terapia? Ela sim pode ter a sensação de que piorou, né? Porque se antes você estava ali meio lidando com as coisas de isso aqui não está acontecendo, deixa pra lá, eu me distraio, eu me anestesio com isso, e de repente você num processo terapêutico, o profissional diz, vamos olhar para isso? Que é como se colocasse uma lupa e você começa a lidar com aquilo. E aí qual pode ser a sensação inicial? Piorou, isso está muito ruim, nossa, eu não estava sentindo isso aqui, e agora eu estou mais irritado, e agora os meus relacionamentos estão sentindo a diferença do meu comportamento, então piorou, então eu vou parar com a terapia. E é impressionante, porque o James fala isso para a banda. Acho que a gente deveria dispensar o Phil, que é o psicoterapeuta, por causa dessa sensação de que piorou. Vamos lá. Próxima coisa. Tá, eu vou destacar a figura do James, esse vocalista, que como que ele é apresentado ali no documentário? Como uma figura máscula, né? Para algumas pessoas, assim, o macho alfa, o cara bonitão, o cara que é o destaque da banda. E ele, ao longo desse documentário, ele vai se transformando em um ser humano. Então, ele vai deixando de ser aquela figura, né, que ele começa o documentário e o baterista, o Lars, fala, né, no primeiro ali, me parece, o primeiro encontro para dizer do documentário, do psicoterapeuta, se a presença dos diretores do filme ali o tempo todo no processo de criação desse álbum
se isso vai afetar a intimidade que eles construíram. E o James fala um palavrão e diz assim: que é isso? O que você está falando de intimidade? O que você quer dizer com isso? Que é típico das masculinidades tóxicas. Imagina que eu vou falar de intimidade, eu homem, eu não tenho intimidade com outro homem, né? E aí a gente vai vendo ele no documentário acessando a humanidade dele, falando dos sentimentos, das vulnerabilidades. Então eu destaco o James assim. Bem, nesses 2 anos de terapia em grupo, na verdade, o James só ficou 1 ano. Por quê? Porque ele, com alguns meses ali da gravação, ele se interna numa clínica de reabilitação porque ele tinha adicção, viciado em drogas e álcool. Então, ele fica 1 ano nessa clínica de reabilitação, que eu imagino que seja as clínicas de reabilitação dos 12 passos que existem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu tenho notícia de uma, mas me pareceu que é isso. E claro, a diferenciação do James, né, esse processo de individuação, dele se descobrir como ser humano, isso afetou o grupo. Eu percebi o quanto isso afetou o grupo, especialmente o baterista. Então, como é que o James começa esse documentário? Um cara mal-humorado, ele não participava, em geral, das perguntas que eram feitas, ele apresentava bastante reatividade, então ele estava nervoso com uma coisa, ele falava, e muito nesse lugar de reatividade, de acusação. E quando tinha ali um momento de reflexão, em geral, ele não falava, ele parecia bastante introspectivo. Nesse primeiro momento, como eu já disse, ele queria que o terapeuta fosse dispensado, e todas as vezes que a conversa em grupo ficava difícil, ele saía batendo porta. Então, ele não ficava nas conversas difíceis. Ele também apresenta um distanciamento da família. Assim que eles começam a gravar, eles têm 2 semanas de descanso e ele foi para a Rússia. E aí quando eles voltam, né, ele conta. E o pessoal, e aí, como é que foi a viagem para a Rússia? Ele mostra as fotos e tal. E alguém, acho que foi um dos diretores, falou, e aí, como é que foi para sua família? Ah, eu simplesmente falei, estou indo para a Rússia e vou ficar 2 semanas lá. James, nesse momento do documentário, estava casado e tinha 2 filhos pequenos, sendo que um deles completou 1 ano quando ele estava na Rússia. E aí ele fala, eu sou assim mesmo. E o cara que fez essa pergunta para ele só escuta, não fala nada. E aí ele voluntariamente fala, mas foi a vez que eu senti mais falta da minha família. Eu preciso melhorar essa minha relação com a família. Tá, e aí, pra mim, me pareceu, e eu acho que ele fala isso no documentário, que o que fez ele tomar essa decisão de ir para uma clínica de reabilitação foi o fato de ter um psicoterapeuta ali e as conversas que eles tiveram. Acho que ele traz isso, né? Como o Phil representou uma figura paterna que ele não teve. Ele entrou em contato com coisas ali que parece que fez ele repensar, bem, eu quero continuar com a minha vida desse jeito ou eu quero tentar de um outro jeito. Bem, com o retorno dele, ele já chega expondo as vulnerabilidades dele, que é, eu tô com medo dessas câmeras, desses microfones o tempo todo da gravação, eu não sei se eu vou conseguir tocar, ele ficou 1 ano sem tocar, pelo que eu entendi, sem compor, e ele falou, eu não sei se eu vou conseguir tocar de novo. Então ele começa a falar dos medos dele, eles se reúnem para tomar a decisão, e aí, a gente vai continuar as gravações, não vai? E aí eles decidem que sim, vão continuar. E aí, com
o retorno dele da clínica, ele tinha uma coisa que ele precisava cumprir, que era ter uma agenda de trabalho. Então, eles só poderiam trabalhar de meio-dia às 4. Isso eu entendo como a rotina de autocuidado que ele precisava manter para não recair nas adicções. Ele muda o comportamento com a família, então tem um momento ali que mostra ele indo no balé da filha, e conversando com a filha e falando com a filha como ela estava indo bem, e ali todo um momento afetuoso. Ele, no grupo, começa a sustentar as respostas emocionais dele, então ele expunha o que estava sentindo, sem reatividade, sem violência, ele falava com calma sobre o que ele estava sentindo, dos desconfortos, e ouvia o que as pessoas tinham para dizer. Ele começa a participar e se expressando em primeira pessoa. Por que eu destaco isso aqui? Porque, em geral, isso é uma educação, uma aprendizagem dentro das Irmandades de 12 Passos. Porque dentro das Irmandades de 12 Passos, nós somos incentivados a falar em primeira pessoa. Isso é um exercício de autonomia e autorresponsabilidade. Porque quando eu falo a gente, todo mundo, o país, ninguém, estou falando de todo mundo e de ninguém. E, na verdade, de quem que eu posso falar? Eu posso falar de mim. O que eu estou sentindo? O que eu penso sobre isso? O que eu gostaria de receber ou como poderia ser diferente? Então, isso é uma transformação que eu consegui ver ali no James no documentário. Tem um momento bastante interessante, que é o momento que o documentário, assim, ele tem partes onde os integrantes falam ali no grupo, mas também falas individuais, que foram filmagens que foi feita paralelo ao documentário. Então fica mesclando em partes com o grupo, em partes onde cada integrante está falando individualmente. E aí, nesse momento que ele está visitando, que ele está indo no balé da filha, ele fala, bem, o que as drogas me trazia era uma previsibilidade. Eu estava buscando entusiasmo quando eu usava drogas. Mas o que acontecia comigo é que cada vez eu acordava num lugar, eu estava com uma pessoa que eu não sabia quem é aquela pessoa que eu tinha dormido, eu estava com ressaca e tinha que fazer um show. E aí ele fala, a recuperação me traz para o momento presente. E eu preciso e quero aprender a viver o aqui e agora, a lidar com o desconhecido. E aqui eu vou trazer duas coisas sobre essa fala dele, que para mim cola com... Quando ele fala, as drogas me davam previsibilidade, isso para mim, eu lembro muito da fala do Gabor Mate, esse médico que popularizou, no meu ponto de vista, falar sobre as questões do trauma e a correlação com os vícios. Por quê? O que o Gabor Mate fala em geral sobre os vícios? Uma pessoa que tem vícios, ela não está fazendo aquilo, ela faz aquilo porque ela quer uma vida melhor. E aí você pode dizer, oi, vida melhor? Sim, essa pessoa está em sofrimento. O jeito que ela encontrou para ter uma vida melhor é com aquela determinada adicção, aquele vício. E quando ele fala dessa previsibilidade, isso para mim confirma o que o Gabor fala. Previsibilidade. Quem precisa de previsibilidade? A gente na primeira infância, uma criança na primeira infância, ela precisa de rotina, de previsibilidade, porque ela está se conhecendo, em desenvolvimento, aprendendo. Então, se num primeiro momento de fome a criança sente que vai morrer, é muito pesada as emoções e os sentimentos, Gabor Mate fala sobre isso no documentário A Sabedoria do Trauma, cada vez que essa criança com fome,
é atendida, recebe afeto, ela vai entendendo que ela não vai morrer de fome, mas ela precisa de constância, rotina, previsibilidade. Quando James fala, bem, com a recuperação eu preciso e quero aprender a lidar com o desconhecido, porque a vida é isso. Para mim, o que ele está dizendo é: isso sou eu me descobrindo adulto. Eu saio do congelamento da minha criança, que não teve previsibilidade, possivelmente, e eu aprendo a lidar com o desconhecido. E como é que eu faço isso? Eu faço isso com terapia, com uma clínica de reabilitação, tendo as minhas rotinas de autocuidado e aprendendo a ter conversas difíceis, me vinculando à minha família. E sobre lidar com o desconhecido também é algo que o Bruce Perry, Dr. Bruce Perry, traz no O que Aconteceu com Você, onde ele fala, na primeira infância, o desconhecido para a criança é muito estressante. Então, acho que tem várias coisas aqui na fala do James que denuncia que ele não teve algumas necessidades atendidas na primeira infância. Outra coisa que eu destaco é que o baterista, o Lars, ele fala que ele não teve um modelo de masculinidade máscula como James. E, no entanto, ele apresentou vários comportamentos ali no documentário que eu associo a masculinidades tóxicas. E uma delas é o grau de reatividade durante as conversas, e como o documentário mostra ele com um consumo bastante elevado de bebida alcoólica. Inclusive tem uma cena que ele cospe a bebida na câmera. Ele começa a ter um comportamento mais infantilizado com a recuperação do James, assim. E eu destaco isso que ele fala, né? Eu não tive essa educação, essa referência de masculinidade como o James parece ter tido. E, no entanto, ele tem comportamentos de masculinidades tóxicas. E por quê? Porque a gente está falando de um tema que é sistêmico, transgeracional, onde nós todos somos afetados por isso, independente do nível de consciência, do que a gente aprendeu em casa. Porque a pessoa pode ter tido uma boa referência de masculinidades em casa, mas e na escola? E no trabalho? E as outras pessoas que ela se relaciona? Ela tem espaço para levar essa consciência e esse aprendizado e essa referência que ela teve em casa? Então, é por isso que a gente fala que é transgeracional, é sistêmico. Não adianta uma pessoa resolver. Precisa do grupo resolver e tomar consciência disso para as transformações. E claro, a gente não sabe quanto tempo isso pode levar, porque sim, um indivíduo faz diferença. E para o grupo sentir o impacto, cada indivíduo tem um tempo para se trabalhar, para fazer as transformações. Tem um momento que o Lars traz muito forte o medo que ele sente da exclusão. Isso para mim também fala de uma denúncia sobre alguma coisa que pode ter acontecido na infância dele. E tem uma cena bastante interessante ali, já com o James recuperado, em recuperação, Lars, fala, ele tem um momento que ele tem uma reatividade assim bem violenta com o James, no rosto dele, assim, ele grita, e naquele momento ele expressa e parece que ele sente o medo. E aí, quando ele atravessa essa sensação e essa expressão e é acolhido pelo grupo, era um momento ali do grupo terapêutico, ao longo dos dias o comportamento dele muda. Então, isso me pareceu
isso que eu, em geral, trago com o resgate da criança interior. Quando eu acesso raiva, medo, tristeza e permito sentir e expressar isso num ambiente seguro, num ambiente terapêutico onde eu tenha acolhimento, em geral o que eu sinto depois é uma tranquilidade, porque eu só precisava dar espaço para esse sentimento, sentir e expressar. Uma coisa bem interessante que acontece ali no grupo, eles fazem uma reparação com alguns... na verdade, eu acho que só tem uma reparação, mas eles falam, mesmo aqueles que eles não convidaram, porque eles tiveram outros baixistas, né? E teve um baixista que parece que foi bem caótica a saída dele, foi tudo muito confuso, e aí ele é chamado para ter uma conversa, o terapeuta, o Lars e esse cara, porque parece que a demissão veio através do Lars. E aí os dois têm a chance de falar com essa mediação do terapeuta. Então eu considero isso bastante importante no documentário, e vocês vão entender por quê com a chegada do novo baixista. Também tem um momento de luto, desconfio que foi a primeira vez que eles conversaram em grupo com uma mediação do terapeuta sobre o baixista que começou na banda com eles e morreu num acidente de carro com 24 anos de idade, que foi o Cliff, e eles falam sobre esse luto, sobre como cada um lidou com essa morte, com essa perda. E aí eles começam a preparação para o novo integrante e a recepção. Porque o que acontece? Conforme vai avançando as gravações, eles vão se preparar para a turnê. E aí eles precisam ter um baixista. E eles estavam com muito medo, porque até então eles não conseguiram ter um baixista que ficasse. Todos tiveram problemas, tal, né? Primeiro o Cliff morreu, os outros todos tiveram brigas na hora da demissão. E aí eles começam a preparação para o novo baixista. E isso é uma coisa que eles dizem que foi nova, porque eles fazem uma audição, eles escolhem um e faz uma nova audição com esse um que eles escolheram, e aí eles chamam ele e falam: olha, você toca muito bem, o jeito que você tocou fez a banda tocar melhor, e a gente escolheu você. E aí ele começa meio que a querer chorar e fica ali escondendo, tal, meio sem graça, diz que não sabe o que falar. E eles oferecem um adiantamento de $1 milhão para ele, para que ele se sinta entusiasmado de ingressar na banda, de fazer a turnê, de poder oferecer uma segurança para a família dele. E aí o James tem um momento do documentário que ele fala: a gente resolveu fazer uma resolução dos problemas que a gente tinha para receber um novo baixista que não tivesse que lidar com as nossas sujeiras. E eu acho que esse repertório que o James traz pode ter relação com o fato deles terem feito a terapia em grupo. A outra coisa foi a preparação para o desligamento do terapeuta. E isso foi uma coisa muito interessante, porque o que mostrou no documentário é que com aqueles 2 anos de processo terapêutico em grupo, deu repertório emocional para eles falarem: ok, o Phil ajudou a gente até aqui, mas daqui para frente a gente vai seguir do nosso jeito. Eu não sei se alguns deles fizeram terapia depois disso, como é que foi. Mas o psicoterapeuta, ele teve as questões dele também com essa preparação para a saída, do desligamento dele, né? E o grupo sustentou: não, a gente realmente não quer, a gente te agradece muito, mas a sua saída vai ser a partir do tempo X. Então, para quem conhece e sabe dos processos terapêuticos, esse terapeuta também devia ter as questões dele com as figuras masculinas, com a paternidade,
com a irmandade entre homens, então ele também pode ter acessado as dores dele de abandono, de rejeição, de separação. Uma coisa muito curiosa que aconteceu no documentário é que o espelhamento aconteceu também com os diretores do filme, do documentário. E os diretores dizem isso na entrevista, porque o documentário tem mais ou menos 2 horas, tem mais de 2 horas, um pouco mais, e tem uma entrevista de 26 minutos, onde os diretores contam: vocês não sabem, mas esse processo de vocês ajudou na nossa relação, porque os 2 diretores estavam vivendo um monte de treta. E por causa daquele processo terapêutico, eles foram indiretamente ajudados, ainda que eles não tivessem expressado, não tivessem participando voluntariamente do grupo terapêutico. Mas isso também é uma possibilidade de espelhamento, como eu disse no início do vídeo. E aí, como é que foi a recepção desse documentário? E eles contam, né, que teve uma galera que aceitou. Então, por exemplo, o pessoal jovem, assim, de banda que estava começando, de rock, os relatos que eles receberam foi: que bom que vocês mostraram que a gente pode ser humano, que a gente pode dizer o que está sentindo, conversar isso com os integrantes da banda. Que bom que vocês quebraram com essa ideia de que banda de rock é sexo, drogas e rock and roll, porque a gente não acredita nisso, isso não tem afinidade com a gente. E ter visto vocês mostrando isso no documentário tirou essa obrigação de ter que cumprir essa repetição, esse padrão que midiaticamente era e ainda é colocado, né? E as maiores críticas que eles receberam, segundo eles contaram no documentário, foram de colegas, de outras bandas, de outros músicos, inclusive criticando a cena do James no balé com a filha, dizendo: onde já se viu um homem do metal, o James, tá no balé com a filha, abraçando aquele sentimentalismo. Então isso também denuncia ali as masculinidades tóxicas. Esqueci de falar, mas o baixista que é demitido, e que foi uma questão entre o James e ele, porque o James fala para ele: ou você fica com o Metallica ou com esse projeto novo. E o cara fala: não, eu vou sair então. E isso dá uma treta. E aí o James fala sobre isso, né? Que o jeito, isso possivelmente tem a ver com o jeito que ele aprendeu a amar, que é sufocar, sufocar, sufocar até a morte. Então ele não aceitava, antes da recuperação dele, que o amor dele fosse dividido, né? E tudo isso que eu estou trazendo são falas que, em geral, são falas da criança interior dessas pessoas, da criança interior ferida, que está atuando na vida desses adultos. E esse baixista que foi demitido com essa treta com James, no início do documentário ele fala: que absurdo contratar um terapeuta. Como que pode esses caras ganhando tanto dinheiro, tendo tantos fãs, não conseguir resolver um problema entre eles? Eles são fracos, por isso contrataram um terapeuta. Isso também é sintoma de masculinidades tóxicas. E aí, para fechar, esse documentário, meu Deus, eles foram todos felizes para sempre. Nossa, 2 anos então de grupo de terapia resolve a vida das pessoas? Não é sobre isso. Acho pouco provável. Mas é possível ter visto ali nesse documentário algumas transformações. O quanto isso foi sustentado, está sendo sustentado entre eles, eu não sei, eu não acompanho a vida dessas pessoas. Mas aquilo me parece muito possível. Eu já vi isso acontecer em consultório. Eu já vi trabalhos, pessoas que fizeram trabalhos em grupos terapêuticos e sim foram beneficiadas por causa de trabalhos terapêuticos. Sim, eu conheço homens que estão em grupos de homens e têm transformações na vida, no dia a dia, que estão se sustentando. Então,
Acho que esse documentário foi muito feliz. Sugiro que você assista, se você já assistiu. Também gostaria de saber, e aí, como é que foi ouvir esse ponto de vista da análise das relações, desse processo terapêutico que aconteceu no documentário? Fez sentido para você? Não fez? Teve alguma coisa aqui que eu não falei, mas que te ocorreu ao assistir esse documentário? Então eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. Escreve aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa um like se você gostou desse vídeo. E se você conhece alguém que pode gostar, compartilha esse vídeo. Muito obrigada!